Glória a Deus, é um prazer ter você aqui nesse vídeo. Prazer, meu nome é Igor, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus. Vamos falar um pouco sobre o que é sabedoria. Então, antes de a gente começar a falar sobre esse tema que é muito importante para a nossa vida e para a palavra de Deus, eu peço que você compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que você conhece. Para todas as pessoas, seus pais, seus amigos, as pessoas da igreja, para todas as pessoas que você conhece. Deus tem algo para falar com cada um de nós aqui hoje, através da sua palavra e através do seu Espírito. Vamos orar? Senhor Jesus, que não seja eu falando aqui, mas que seja você falando através de mim. Que todas as pessoas que vão ouvir essa mensagem sejam tocadas por você, Pai. Você tem liberdade sobre o meu coração e sobre o coração de cada pessoa que está aqui, Pai. Lava o nosso coração, lava a nossa mente, nos mostra ainda mais o prazer de estar na sua presença, o prazer de obedecer o Senhor. Porque a maior recompensa que a gente pode ter é a sua presença, Pai. É intimidade com você, te conhecer. Pois você é muito mais do que esperávamos, você é muito mais do que eu esperava, você é muito mais do que eu imaginava. Senhor, eu tenho liberdade aqui, Pai. Que não seja falando, mas que seja completamente você. Amém? Glória a Deus, galera. Então, hoje vamos falar um pouco sobre Jesus. Eu quero falar sobre esse tema que é muito importante na vida de cada um de nós aqui, sabedoria. E a sabedoria, se a gente for olhar para o que as pessoas pensam, a maioria das pessoas pensam que sabedoria é saber fazer muito dinheiro, ou esse cara é tão inteligente, ele construiu algo tão rápido, ele construiu algo que ninguém construiu. Só que se a gente olhar para o princípio bíblico, sabedoria é temer o Senhor, sabedoria é obedecer ao Senhor. E todos os dias eu leio Provérbios, tem um Provérbios, vou para Eclesiastes, aí eu volto, Provérbios, Eclesiastes, estou fazendo isso há um tempo. E eu percebendo, tem coisas ali que Jesus vai falar depois no Novo Testamento, né, quando ele veio ao mundo. E você vai perceber que, cara, o que Salomão ele instrui a gente a fazer, Cristo vai instruir a mesma coisa a gente a fazer. Porque o padrão da sabedoria, segundo os céus, é a obediência a Deus, é o temor a Deus. Jesus ele disse: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Se alguém me ama, o Pai o amará, e eu me manifestarei a ele. Então, Jesus ele fala que é o seguinte: amar a Deus, amar Jesus, não é um sentimento, não é só falar, não, Jesus, eu te amo. Amar a Deus, ele fala: se você me ama, você vai guardar o meu mandamento. Só que para você guardar o mandamento de Deus, primeiro você tem que conhecer os mandamentos de Deus, certo? Não tem como você obedecer, não tem como você, como eu posso dizer, entender alguma coisa sem compreender aquela coisa, sabe? Sem ouvir aquela coisa. Isso que a palavra de Deus nos mostra, que a verdadeira pessoa que é sábia é aquela que obedece a Deus. E, cara, tem tantas coisas que Deus está mostrando para mim nesses dias, que sempre esteve lá, sempre esteve na Bíblia. Mas sabe quando você não tinha o coração, ou quando você via aquela coisa e você não concordava no seu íntimo? Por quê? A gente acha que Deus, muitas vezes, tem que se adequar ao nosso padrão. Só que não, irmão. Se adeque ao padrão de Deus. A vida sua espiritual, o seu devocional, tem que se adequar ao seu dia, não ao contrário. Porque às vezes a gente dá desculpa e diz: eu não tenho tempo para orar. Você tem tempo para orar, você tem tempo para Deus. Muitas vezes professamos coisas em músicas, no meio da igreja ou em casa, e a gente não vive essas músicas. Ultimamente, eu ando refletindo muito sobre as músicas que eu já cantei e que eu canto. Tem músicas que são muito profundas se você analisar as letras delas. Elas dizem que você está entregando tudo a Deus. Só que se olharmos para o nosso coração, se olharmos para o nosso dia, se olharmos para as nossas obras, se olharmos para o que estamos vendo, ouvindo, fazendo, isso não é verdade. Estamos brincando com a nossa fé, estamos brincando com o que dizemos amar a Deus.
Só que o amor que Deus diz que para Ele é amor de verdade não é o mesmo amor que a gente diz que tem por Ele, entende? Então a sabedoria vem me mostrando que a pessoa que é sábia não é aquele que constrói muitas coisas terrenas, mas aquela que aprendeu que ouvir a Deus é a melhor coisa que ela poderia fazer. É a melhor coisa que ela poderia fazer. E a pessoa que se move em sabedoria que vem do alto, ela consegue resolver coisas simples que bilionários não conseguem. Porque para os bilionários, sabedoria é o tanto que eles conseguem multiplicar $1 milhão virar $1 bilhão. Mas para a sabedoria celestial é o seguinte: a pessoa está passando por uma crise no casamento, só que o Espírito Santo, ele está dentro daquela pessoa e algo tão simples. O Espírito Santo faz você parar de ser teimoso. Às vezes você quer pedir perdão àquela pessoa, você quer reconciliar com aquela pessoa, aquilo está te fazendo mal, mas a pessoa que não tem sabedoria, ela se obriga a ficar mal com a pessoa, mesmo não querendo ficar mal com ela, mesmo querendo resolver aquele problema, mesmo sabendo que o problema que causou aquele atrito é um problema tão pequenininho, tão bobo, e que às vezes a gente, por falta de sabedoria, por falta de ser um pouco mais racional, sabe, e menos emocional, a gente deixa de viver coisas e fere pessoas por causa que a gente não pensa um pouco. Então, eu peço que você olhe para as Escrituras e veja que se você fazer tudo o que Deus está te pedindo ali, cara, sua vida vai melhorar 100%. Se você fazer do jeito que você está querendo fazer, sua vida dá errado. Olha para a sua vida. Quando você foi pelo seu entendimento, quando você foi segundo o seu saber, poucas coisas deram certo. Poucas coisas deram certo. Eu pego pela minha vida, quando eu fiz o que Deus mandou, o que Deus queria que eu fizesse, o que Deus esperava que eu fizesse, mesmo sem sentir alguma coisa. Porque às vezes, para obedecer a Deus, a maioria das vezes, você não vai sentir, nossa, eu estou querendo aqui renunciar a isso aqui, ou eu estou querendo pedir perdão para essa pessoa. Às vezes você está na hora do ódio ali, o que você faz? Espírito Santo, o Senhor habita em mim. Eu estou confessando que eu estou com ódio aqui. Eu estou confessando ao Senhor, eu estou buscando o Senhor. Por quê? Porque eu não consigo sozinho. Eu não consigo sem a sua graça. A graça não serve só para perdoar pecados, a graça serve para capacitar para a gente vencer pecados. Então o que você tem que fazer? Você tem que transmitir o que você leu ali para fora, para a sua vida, para o seu dia a dia. Isso que é o Evangelho. O Evangelho, você vai ter problemas. Seguir os mandamentos de Deus é muito difícil. Só que, cara, quando você começa a ter prazer em seguir os mandamentos de Deus, aí você vira uma chave na sua vida. Aí você entende que obedecer a Deus é a chave do sucesso. A obediência é a chave do sucesso. O segredo é esse, para uma vida feliz, para uma vida plena, para uma vida onde há abundância de alegria. Obediência a Deus vai mudar a sua vida como nunca mudou. Mas eu não sei o que Deus espera de mim. Eu não sei o que Ele tem para mim. Cara, lê as Escrituras. Mas eu estou falando sobre algo específico para mim. Faz primeiro o que Ele mandou você fazer em coletivo, que é para os filhos dele. Depois Ele vai te mostrar o seu individual. Às vezes preocupamos, nossa, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito? Cara, o seu propósito é espelhar Cristo na terra. O seu propósito é se parecer com Jesus. O seu propósito é a grande comissão, pregar o Evangelho. Mas o meu chamado não é para isso, cara. Pregar o Evangelho é um mandamento, é para todos. Para todos são filhos. Para que os filhos se multipliquem. Para que a pessoa do seu lado, mas eu não sei o que falar com ela. Fala o que Jesus fez na sua vida. Eu estava passando tô vendo uns vídeos, né? Principalmente da Dunamis e de outros pregadores, que eu sempre tive essa vontade de viver o Evangelho. Como assim? Viver o Evangelho. Compartilhar o Evangelho. Só que eu não sabia como. Gravar um vídeo aqui é muito fácil. Eu vou ser sincero, você gravar um vídeo é a coisa mais confortável do mundo aqui pra você. Entendeu? Mas lá na rua ali, no supermercado, ou tá com alguém da minha família, isso que é vida na vida, entendeu? Isso que você vai tocar a pessoa que tá do seu lado. Não é só que eu tenho que dar do outro lado da tela, porque talvez eu nem vou conhecer você na minha vida real, aqui na vida real. Então, eu tava ali e
o cara, na pregação, né, ele ensina uma oração muito simples. Que, olha, você tem um Espírito Santo dentro de você. Você foi batizado com o Espírito Santo, certo? Você tem um Espírito Santo. A Bíblia fala que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então Deus está com você o tempo todo, certo? Quando você é batizado com o Espírito Santo, ele está dentro de você. Entendeu? Ele está em todo lugar. Sim, ele está em todo lugar, fato. Mas ele está dentro de você. Então você não precisa esperar você sentir alguma coisa. Ou, por exemplo, aquele pastor ali, ele é muito usado por Deus. Será que é só com ele? Não, não é só com ele não. O mesmo Espírito que está sobre ele está sobre você. Então eu virei essa chave na minha mente. Eu falo, cara, se aquele cara pode ser usado por Deus, ele fala que ele vai na rua e algo acontece, por que só acontece com ele, não acontece comigo? Aí ele falou que às vezes a gente é muito passivo, a gente não é usado. A gente, em vez da gente usar o que Deus nos deu, a gente não usa, cara. A gente espera evento, a gente espera só ser usado na igreja, a gente espera só alguma coisa para fazer alguma coisa. Só que ele fala que é o seguinte, a gente tem que orar, cara. A gente, igual eu fui comprar uma coisa ali na mercearia, eu falei assim, Espírito Santo, prático na minha mente. Não falei alto, não fiz alarde, fiz Espírito Santo. O que você quer que eu fale pra essa pessoa? Tá? Me atendendo é uma mulher. O que você quer que eu fale com ela? Aí ela foi comentou com o cara, falou assim, comigo, o filho tá difícil, eu trabalho aqui sozinha, tô só eu e Deus aqui. Eu fui e falei com ela assim, falei com minha mãe, Espírito Santo, que eu falo com ela? Eu falei, Igor, fala com ela que ela tá com a melhor companhia, se ela tá com Deus, ela tá com a melhor companhia. Eu fui e falei isso com ela, moça, se você tá com Deus, você tá com a melhor companhia possível. É verdade, entendeu? Algo simples, entendeu? Mas por quê? Porque Deus falou comigo, porque eu fui pra brecha, eu fui e falei com ele assim, Deus, eu quero ser usado por você. Eu quero que o seu nome seja glorificado. Eu quero que pessoas te conheçam. Eu quero ver o sobrenatural na minha vida. Você diz na sua palavra que os sinais seguirão aqueles que creem. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu estou disposto a ver milagres. Eu estou disposto a ser usado. Eu estou aqui, Jesus, me usa. Não para eu ser conhecido, mas para o seu nome ser. Uau. Então aí ali, eu fui falar isso com ela. Eu estava jogando videogame aqui esses dias. Falei, Deus, o que você quer que eu fale pro meu amigo aqui? Falei assim, Igor, fala que eu amo ele. Falei, só isso, Jesus. Ele, só isso, pai. Só isso, Igor. Aí eu falei assim, ok. Fui falei com meu amigo, ele falou assim, ô lindão, também te amo, tá? E Jesus também te ama também. Só que eu comuniquei o que Deus queria falar para aquela pessoa, entendeu? Às vezes você não é usado porque, tipo assim, eu sempre me caduquei e falei, cara, o que eu tenho que falar? O que eu tenho que orar para Deus me usar? Só que é simples. Você só tem que orar o que você está com vontade, irmão. Você não precisa de palavras bonitas, você não precisa fazer 4 anos de teologia para você ser usado por Deus, não, irmão. Você só tem que estar disposto, com o coração aberto e obediência, temor, entendeu? Faz um jejum, glória a Jesus. Esse foi o vídeo. Eu falei um pouco sobre sabedoria, entrou em outro tema aí. Peço perdão por ter estendido o vídeo, mas espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, como está abençoando a minha. E até o próximo vídeo. Jesus te ama e seja bênção na vida de alguém. Não espere a bênção chegar até você, seja bênção. Não espere coisas caírem do céu para você fazer coisas acontecerem. Não espere nada. Você tem tudo que você precisa dentro de você. Deus está dentro de você. Então, cara, você tá com a faca na mão. Bora pra cima. Bora.